Saudações em nome de Jesus. Seja bem-vindo aqui a mais um culto sabadal. Sábado sim, pontualmente 19 horas e 30 minutos, nós invadimos a sua casa para trazer mais da palavra do Senhor. Não se esqueça da dica, compartilhe este link com mais e mais pessoas para que todos sejamos abençoados pela presença e pelo mover do Espírito Santo, para que todos sejamos abençoados com esta palavra que Deus nos permite aqui ter. Vamos abrir aqui as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 3, a partir do versículo 1. Estarei lendo aqui a palavra do Senhor. E diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus se aproxima. Esta é a palavra do Senhor. Estarei orando. Pai, Senhor Deus Todo-Poderoso, dou-te graças e exaltação, pois o Senhor é maravilhoso, o Senhor é perfeito. Rei da glória, Senhor Deus Todo-Poderoso, neste momento nós falamos muito obrigado, pois o Senhor é maravilhoso, o Senhor é perfeito. Não há quem Todo-Poderoso compare-se a si, não há quem Rei da glória esteja aos teus pés. Neste momento nós falamos muito obrigado porque o Senhor está aqui se movendo e manifestando, o Senhor está aqui transformando as nossas vidas com a sua presença e com o seu mover. Pai, fale conosco nesta noite. Pai, transforme as nossas vidas através da sua palavra. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, quem estiver escutando esta mensagem, Pai, se encontra doente, em nome de Jesus Cristo Nazareno, nós falamos cura, nós declaramos cura sobre a sua vida. Em nome de Jesus, quem estiver ouvindo esta mensagem carregado de preocupações, falamos que o Senhor dá alívio. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, fale conosco, transforma as nossas vidas. O Senhor é o nosso Deus, hoje e eternamente. Amém. Lida foi aqui a palavra do Senhor. Nós estaremos hoje falando sobre um homem muito interessante. As pessoas costumam dizer, algumas pessoas, costumam dizer que é o segundo maior depois de Jesus. Mas esta é a opinião de cada um. Eu aqui permaneço neutra, não digo nada, apenas digo que Jesus, ele é o maior, é quem está acima de todas as coisas, porque ele é acima de filho, ele também é Deus. Aquela história que todos nós conhecemos da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então Jesus é Deus feito em carne, é a encarnação de Deus aqui na Terra. Ele foi enviado pelo seu Pai para que viesse cumprir uma missão cá na Terra. Então Jesus, ele é o Deus Filho. No entanto, não é de Jesus exatamente que nós queremos aqui falar hoje. Nós queremos falar de João Batista. Intitulei esta mensagem João Batista. Anote aí, a vida de João Batista é o tema da nossa mensagem hoje. Lemos aqui a palavra do Senhor no livro de Mateus. Mateus este que foi um dos discípulos de Jesus, que andou lado a lado, que viveu lado a lado com Jesus. Quando Jesus esteve aqui na terra, na sua seleção de quem caminharia com ele, de quem ele discipularia para que ficasse a pregar a palavra do Senhor depois da sua partida, Mateus era um destes homens. E ele escreve este evangelho, estes que são evangelhos sinóticos, que é o evangelho de Mateus, o evangelho de João e o evangelho de Lucas, que contam a mesma história, no entanto, cada um traz um complemento a mais naquilo que é a história de Jesus, a trajetória de Jesus aqui na Terra. E Mateus, ele escreve aqui a história de João Batista, aqueles que as pessoas costumam dizer que é quem veio para anunciar a vinda de Jesus. Ele que é a voz que clamava no deserto, como algumas pessoas costumam dizer, assim como também a palavra do Senhor, ela diz. Nós vemos que a palavra do Senhor, quando nós vemos, diz que naqueles dias nasceu João Batista, que pregava no deserto da Judéia e dizia: arrependai-vos, pois é próximo o reino dos céus, é chegado o reino dos céus. João Batista, a palavra do Senhor descreve ele como um homem que foi anormal, posso eu assim dizer, porque a forma como ele vivia aqui na terra, primeiro, a forma como ele nasceu, aleluia, foi uma forma milagrosa, porque a sua mãe já estava na velhice e ela não dava filhos, e veio o anjo e anunciou a sua vinda. E quando o anjo anunciou a sua vinda, o seu pai não creu.
questionou como é que eu e minha esposa teremos um filho nesta idade, porque a mãe dele não fazia filhos, e foi de forma miraculosa que João Batista veio à terra. E tendo o pai questionado ao anjo, Deus o fechou a boca, o calou. Então ele ficou mudo desde a gravidez de João Batista até que João Batista nascesse. Então nós vemos que Deus, em algum momento da nossa vida, Ele vai silenciar aquelas vozes que questionam o milagre que Ele declara sobre nós. Porque o milagre era para os dois, mas quem viveria de forma mais profunda é a mãe de João Batista. O milagre era tanto para o pai, tanto para a mãe. Mas quem o viveria, quem carregaria é a mãe de João Batista. E o pai que estava ao lado, que nós podemos considerar as pessoas que estão ao nosso redor, duvidou quando o anjo anunciou. Então pode haver alguém que duvida daquilo que Deus falou que acontecerá sobre a sua vida. Podem haver pessoas que duvidam daquilo que Deus ele fará sobre a sua vida. Mas o que Deus vai fazer, Ele vai silenciar estas pessoas. As vozes do inimigo que falam que não é possível, como? Ele já está velho, não é possível, como? Ele não tem finanças, não é possível, como? Ele não é inteligente, como é que vai poder concluir a faculdade? Deus vai silenciar essas vozes até que se cumpra a promessa na sua vida, para que Ele possam já falar, testemunhar, falar que nós duvidamos, Deus vai abrir a boca já depois disso. Então nosso Deus, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, que silencia a voz do inimigo, que silencia a voz daqueles que declaram coisas malignas sobre a nossa vida. Então Deus, Ele silenciou a voz do marido da mãe de João Batista. Interessante e engraçado. Eu declaro, eu falo que Deus está a silenciar sobre o seu redor, sobre a sua vida, as vozes daqueles que falam que não acontecerá aquilo que Deus declarou sobre a sua vida. Receba em nome de Jesus. Mas fora ao seu nascimento miraculoso, nós percebemos que João Batista e Maria, que é a mãe de Jesus, quando a mãe de João Batista e Maria tiveram um encontro, João Batista dentro, no seu ventre, ele moveu-se, mexeu-se. Por quê? Porque ele sentiu o enorme poder que havia em Jesus, ainda dentro da barriga da sua mãe. Tanto que a mãe de João Batista, ela fica alarmada. Mas como? O que é isso? Por quê? Porque Jesus, ainda bebê, ainda no ventre da sua mãe, já carregava a natureza divina, já carregava o poder de Deus. E é por isso que ele, ao ter esse encontro, eles tiveram um choque. Então João Batista ainda dentro testemunhou, ainda dentro recebeu, ainda dentro sentiu do poder e da unção que Jesus ele carregava. Então João Batista nasce, cresce, e nós vamos ver que João Batista, nessa sua trajetória, viveu de uma forma que nenhum outro homem viveu. Primeiro porque vai descrever a palavra do Senhor como era a aparência de João Batista. A palavra do Senhor vai dizer que João Batista, ele primeiro vivia no deserto. Um lugar incomum de se viver. Quem viveria no deserto? Primeiro porque no deserto há excesso de calor. Segundo porque no deserto não há como cultivar nada. Muitos de nós procuramos lugares onde nós possamos semear. Muitos de nós procuramos lugares onde nós possamos colher alguma coisa para nos alimentar, onde a temperatura seja favorável para o nosso crescimento, para a nossa multiplicação. E nós vemos João Batista vivendo no deserto, onde não podia semear nada, onde a temperatura era extremamente alta. Não havia água, não havia comida, e ele estava lá, torrando a pele com imenso sol. Fora o imenso sol, no deserto às vezes há tempestades de areia. No deserto por vezes há tempestades de vento que são insuportáveis para um ser humano de forma normal. Mas João Batista, ele estava lá, ele vivia lá no deserto. Primeiro aspecto anormal. Segundo, a palavra do Senhor ela vai dizer que João Batista ele vestia roupas de pele de camelo. Fora isso, João Batista também carregava consigo um cinto de couro. Então João Batista ele vivia no deserto e ainda por cima usava roupas que para o povo eram consideradas roupas de pessoas medíocres. Eram consideradas roupas de pessoas
de mais baixo nível, mais baixa classe. Então João Batista vivia desse jeito. Vestia-se de pele de animal e ainda carregava consigo um cinto do corpo. E vai dizer a palavra do Senhor também que ele se alimentava mal de gafanhotos e mel silvestre. João Batista vivia mal, praticamente. Mas algo interessantíssimo que Deus ele fez, que eu já vou te dizer. Então você pode ser aquele homem de Deus que se encontra numa situação em que você está dizendo: Senhor, como? Por que o Senhor me escolheu? Como o Senhor escolheu a mim? Porque eu não tenho condições financeiras, eu não tenho boa aparência, eu não vivo da melhor forma. Como é que o Senhor me escolheu para anunciar a sua palavra para milhares e milhares de pessoas? Como é que o Senhor ainda escolhe a mim para viver coisas extraordinárias se eu vivo de qualquer maneira? Não tenho as melhores coisas, não tenho os melhores carros. Como é que eu anunciarei a sua vontade? Por que o Senhor escolhe a mim? Ei, lembre-se de todas as descrições que João Batista ele carregava. Então, o seu estado atual, quem você é, não lhe tira o poder de Deus. O seu estado atual não impede que Deus haja, ele se mova de forma gloriosa e extraordinária sobre a sua vida. João Batista vivia dessa forma de qualquer maneira, mas ele foi o escolhido para anunciar a vinda de Jesus. Ele foi o escolhido para anunciar, para preparar a terra para a chegada de Jesus. E nós vamos perceber que a palavra do Senhor ela diz que João Batista, em meio a isso, ele ainda pregava lá no deserto. E você vai dizer: ah, Senhor, está no mato onde o Senhor me levou. Ah, Senhor, eu ainda não tenho cadeiras aqui no meu ministério. Ah, Senhor, o teto do meu ministério é deplorável. Eu não tenho o melhor templo. Olha, João Batista pregava no deserto. E nós vamos ouvir a mensagem que João Batista ele pregava, ele dizia: arrependam-se. Ele ainda chamava as pessoas de raça de víboras. Mas a palavra do Senhor ela me vai dizer que milhares e milhares de pessoas iam para o deserto para ouvir aquele homem que vestia-se mal, aquele homem que comia mal, aquele homem que pregava sobre o sol. A palavra do Senhor vai dizer que milhares e milhares de pessoas iam para lá para lhe ouvir. E o que é que ele dizia? Ele ainda chamava pessoas de víboras. Palavras que para aquele povo naquele tempo seriam um insulto. Até para nós hoje, quando nos repreendem, quando falam dos nossos pecados, nós ainda nos sentimos deplorados. Muitos até insultam os homens de Deus por falar palavras como essas, por falar do pecado. Mas João Batista, ele lá no deserto, pessoas iam para ouvir esta mensagem. Iam para ouvir ele dizer: larguem as vossas práticas, abandonem a prostituição, abandonem as bebedeiras, abandonem a idolatria, abandonem o curandeirismo e voltem-se para Deus. Abandonem a fofoca, abandonem a mentira e voltem-se para Deus. As pessoas iam queimar de sol para ouvir isso. Então, caro homem de Deus, você que olha para o seu estado atual, você que olha para a sua mensagem e acha que ninguém vai lhe ouvir, se Deus lhe chamou para pregar, pregue. Se Deus lhe chamou para falar a sua vontade, fale a sua vontade, não importa o estado. A vida do João Batista não era das melhores. E ele anunciava. E não faltava pessoas para ouvir daquela mensagem. Então, esta é a mensagem que eu trazia para ti hoje. Não importa como tu vives, não importa como tu te vestes, não importa onde tu vives, não importa o que tu pregas. Se tu foste chamado por Deus, Deus ele ainda vai te usar. Deus ele vai te usar para anunciar esta mensagem. E não mude a sua mensagem para agradar as pessoas. João Batista podia falar de riquezas, podia falar das bênçãos que Deus ele proporciona. Isso para o quê? Para que as pessoas fossem ofertar na vida dele, para que ele tivesse uma vida melhor, mas ele não. Ele pregava aquela mensagem dura. Ele pregava aquela mensagem de arrependimento. Não mude a sua mensagem para agradar os outros. Esta é a mensagem que eu trazia nesta noite. Espero que Deus lhe abençoe imensamente. Se você se encontrava numa situação de autoanálise e se negava
e se colocava embaixo, lembre-se da vida de João Batista. Centre-se na vida de João Batista. Não mude a sua mensagem, não deixe de pregar por conta do seu estado. Eu sou Ginaida Nuva e nos vemos na próxima oportunidade, se assim Deus quiser. Tchau!